Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Alguns beneficiários do Auxílio Brasil preocupados estão perguntando: Alex, é verdade que alguns jornais, alguns sites, alguns canais estão falando que o governo não vai colocar os novos beneficiários no Auxílio Brasil? É verdade que o governo não vai zerar a fila de espera? É verdade que o governo não vai pagar retroativo do que faltou em novembro? É verdade ou não? Nesse vídeo que está apenas começando, vamos tirar todas essas dúvidas. Nós, que fazemos o canal Alex Silva, procuramos sempre deixar você muito bem informado de tudo. Então, tem que ter muita informação baseada em fatos reais, fontes verdadeiras. Então, algumas informações que estão passando, principalmente por alguns canais, alguns sites, é que de fato esse pagamento deveria sair agora em dezembro, referente ao valor retroativo que não saiu em novembro. Havia uma expectativa de que o governo pudesse pagar agora nesse mês de dezembro. Isso não aconteceu. Havia uma expectativa de novos beneficiários ainda entrarem nesse ano, daqui para o dia 31 de janeiro. A previsão, que eu já vinha falando, que era difícil de sair agora em janeiro, agora em dezembro, mas em janeiro a tendência é entrar os novos beneficiários. Pois é, a notícia que a gente passa para você é que de fato esse ano não vai dar mais tempo. Quando eu digo que o governo demora em agir, é isso. Gera especulação, rumores, dúvidas, indefinições, aí gera indecisão e muita gente fica voando. Não vai ter mais retroativo, não vai ter mais novos beneficiários. Calma lá, vou explicar para você. Primeiro eu vou dar a notícia do que está rolando, tá? Então acompanhe esse vídeo por completo para você entender o que está passando, o que está sendo divulgado por parte da mídia, por parte de alguns canais, para você entender. Deixar bem claro, a previsão é que o governo possa pagar sim em janeiro o retroativo de novembro. A previsão de que o governo zere a fila, faça zerar a fila de espera do programa Bolsa Família, 1,5 milhão. Essas pessoas possam entrar, depois que zerar, possam entrar em janeiro. Tudo isso, por trás de tudo isso, existe uma coisa chamada de olho nas eleições. E o governo não vai querer perder mais uma chance. Seria um tremendo tiro no pé se der essa mancada, se der esse erro, tá? Então, eu venho falando, o governo demora demais a agir, quando vai agir, aí já é em cima da hora. É por isso que gera tanta expectativa. Então, preste atenção, o governo adia a promessa de incluir famílias no Auxílio Brasil e não prevê pagar atrasados. O plano era fazer a segunda rodada de pagamentos ainda nesse mês de dezembro para os novos beneficiários. Não fala em janeiro, fala nesse mês de dezembro. Havia uma expectativa de que o governo pudesse colocar novos beneficiários ainda esse mês de dezembro. Você que acompanha a gente sabe que eu já vim falando que em janeiro a previsão é que entre os novos beneficiários. Mas a gente já entendia que esse mês de dezembro era uma chance pequenina, provavelmente só para janeiro. E aí o governo, lamentavelmente, demora demais para passar a informação, por isso que gera tanta indefinição. Bem, o governo do presidente Bolsonaro não cumprirá a promessa de ampliar o número de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil ainda nesse ano de 2021, ou seja, daqui a 3 dias acaba o ano. Também não há previsão para que os beneficiários do programa social recebam a compensação retroativa como chegou a ser anunciado, seja o que faltou em novembro. Esse ano, não vai dar tempo esse ano. O plano informado pelo governo era começar a pagar no mínimo R$ 400 para mais de 17 milhões de famílias cadastradas no Auxílio Brasil a partir de novembro, ou seja, o mês passado. Isso não aconteceu. Pagou apenas 14,7 e, infelizmente, 13,2 milhões de pessoas receberam menos do que 400. Havia expectativas de que o governo pudesse pagar retroativo agora em dezembro, mas não pagou. E agora toda a atenção é para que pague em janeiro do próximo ano. A ordem partiu do presidente Bolsonaro em outubro, que repetiu publicamente, falou em vários canais, inclusive na sua live, diversas vezes, a promessa de turbinar o programa social substituto do Bolsa Família, elevar a renda transferida à população vulnerável
do antigo valor médio do Bolsa Família, que estava em torno de R$ 189, para aumentar para R$ 400, que ninguém iria receber menos do que R$ 400 com o novo programa Auxílio Brasil, com o fim do Bolsa Família. Iria ampliar o número de famílias atendidas de 14,7 atualmente para 17 milhões. Ou seja, não conseguiu cumprir os 17 milhões esse ano, deve cumprir em janeiro e não pagou o retroativo do que faltou em novembro, que a nossa expectativa é que pague em janeiro. Bora lá. Essa promessa chegou a ser reiterada pelo próprio ministro João Roma, da Cidadania, no início desse mês de dezembro, em várias entrevistas. Inclusive eu falei sobre isso. Integrantes do governo diziam que após a autorização do Congresso para ampliar os gastos por meio da PEC dos precatórios, aquela PEC dos precatórios a 21 e a 46, aliás, a PEC 23 e a 46, com a aprovação, seria sim possível realizar uma segunda rodada de pagamentos ainda nesse mês de dezembro. Assim a promessa seria cumprida. Eu já vinha dizendo que poderia pagar agora em dezembro, mas era muito difícil. A tendência é pagar em janeiro. Pois é, aí os sites, os jornais, os canais que vêm por aí, um monte de gente falando bobagem, dizendo, eu falei que não ia pagar, eu falei que não ia ter pagamento, eu falei, gente, é para janeiro. Dezembro a gente sabe que o governo é lento para poder liberar isso. Seria muito bom. Então tem que deixar uma coisa bem clara, que ainda não acabou. Teremos sim a expectativa de que isso seja pago em janeiro. Para continuar com as informações, técnicos do Ministério da Cidadania afirmam que agora isso não será mais viabilizado nesse ano. Pelo amor de Deus, né? Hoje é dia 29 também. E sim apenas na folha de pagamento do próximo ano, ou seja, janeiro. Vou repetir. Técnicos do Ministério da Cidadania afirmam agora que isso não será mais viabilizado nesse ano, de 2021, e sim apenas na folha de pagamento do mês de janeiro. Entendeu aí? Ou seja, a expansão da cobertura, o número de famílias atendidas, só deve ocorrer no próximo mês, apesar da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, ter sido promulgada já no início desse mês, 18 e 16 de dezembro. A PEC foi fatiada em duas partes e do governo tem a intenção de ampliar o programa desde novembro. Isso não aconteceu, ou seja, ficou nos 14,7 e não ampliou para 17. Mas deve ampliar agora em janeiro. Essa é a nossa esperança. Também não há mais a previsão de que as famílias recebam um complemento retroativo a novembro, que serviria para equivaler ao benefício ao valor de R$ 400 prometido pelo presidente, ainda nesse ano. Mas ainda há esperança que pague em janeiro. Procurado, o Ministério da Cidadania informou que a expectativa da pasta é alcançar cerca de 18 milhões na próxima folha regular de pagamento, em janeiro, zerando a fila de espera do Bolsa Família, o que demonstra o compromisso do governo federal em garantir e ampliar continuamente o atendimento nas ações de proteção social para os cidadãos mais vulneráveis. Segundo técnicos do governo, não houve tempo suficiente para operacionalizar o pagamento às famílias restantes, ou seja, aproximadamente 2,5 milhões a 3 milhões de famílias, para se pagar ainda em dezembro. Mas o governo queria pagar. Mas eu venho dizendo, o governo é lento. O governo é lento. Está claro isso aí, lento demais. Segundo técnicos do governo, não houve tempo suficiente para operacionalizar o pagamento das famílias restantes, quase 3 milhões de pessoas, ainda em dezembro desse ano, pois a liberação da verba diante da promulgação da PEC atrasou. Aquilo que a gente vinha falando, muitos debates, muitas análises, demora de 2 semanas na Câmara, mais 2 semanas no Senado, o resultado deixou aí 3 milhões sem receber nada. 3 milhões. Se você conhece alguém que está na fila de espera, se você conhece alguma mãe-chefe que está fora do Auxílio Brasil, passa esse vídeo para ela, para ele, tá? Para essas pessoas, que eles estão sem receber os 400 nesse mês, porque o governo demorou demais. Mas a culpa não foi só do governo, foi também da Câmara e do Senado, porque demorou a aprovar, demorou. Parte da culpa também foi da oposição. Tivemos vários dias aí que a oposição boicotou, porque não queria aprovar, e teve um dia que boicotaram, outro dia não teve quórum suficiente. Vocês lembram disso que eu vinha falando aí, né? E agora está aí o resultado. Quase 3 milhões de pessoas sem receber nada agora em dezembro. Sobre a desistência de pagamento do valor retroativo, o Ministério argumentou que, na medida provisória que eleva o valor da renda transferida pelo Auxílio Brasil, não há previsão de pagamento retroativo desse benefício. Repito, sobre a desistência de pagamento do valor retroativo, o Ministério argumentou
que na medida provisória que eleva o valor da renda transferida pelo Auxílio Brasil, não há previsão de pagamento retroativo desse benefício. Eu lembro que no dia 2 de dezembro, o ministro Roma reforçou a promessa do governo de ampliar o número de famílias atendidas até o fim do ano, ou seja, até o final desse mês de dezembro, e de pagar um valor retroativo referente a novembro. E ele disse o seguinte, palavras dele, ainda em dezembro, pretendemos zerar a fila, passando de 14,7 para mais de 17 milhões de beneficiários, de famílias. Fecha aspas, palavras do ministro Roma, no pronunciamento no Palácio do Planalto. E ele continuou, os prazos estão apertados, estão além do que esperávamos, mas não serão um obstáculo para a gente cumprir a nossa missão, concluiu o ministro na ocasião. Não cumpriu a promessa. Não cumpriu a promessa. O Alex, mas está tendo enchentes na Bahia, o governo está de olho na Bahia, em Minas Gerais, muita gente. Nesse caso, tudo bem. Mas o governo poderia ter mais técnicos para poder liberar isso aí, para poder agilizar isso aí. Tem muita gente aí que está à disposição para resolver esse babado e mesmo assim daria tempo. Ou não dava? Segundo o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil pagou em dezembro o benefício médio de R$ 408,84 a 14,7 milhões de famílias. Ô Alex, eu não recebi 408 não, eu recebi R$400. Quando fala valor médio, eles pegam os valores maiores, os valores menores, que é de 400, faz uma média e deixa R$ 408,84, segundo o próprio Ministério da Cidadania. Mas a gente sabe que isso é médio, valor médio. Ninguém recebe menos de que 400 ou ninguém recebeu menos de que 400 nesse mês de dezembro, tá? O governo, portanto, conseguiu elevar o valor transferido aos beneficiários, mas não cumpriu a promessa de atender mais famílias, que o Bolsa Família nem de pagar o valor retroativo a novembro. A maior diferença entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família é a intenção do governo de ampliar a verba para o programa. De olho nas eleições do próximo ano, o presidente foi aconselhado por aliados a destinar mais recursos para essa área. Essa é uma das principais apostas de governistas na campanha à reeleição. A popularidade dele subiu no auge do auxílio emergencial, mas agora segue em queda. Mesmo com o aumento do orçamento do Auxílio Brasil, o novo programa ainda estará longe de alcançar a cobertura de famílias carentes que aconteceu com o auxílio emergencial no ano passado. O plano do governo é colocar um orçamento de aproximadamente 89 bilhões de reais para o Auxílio Brasil para o próximo ano. Nos últimos anos, a verba do Bolsa Família ficou perto de 35, ou seja, o governo quer usar esse 2022 pagando 89 bilhões de reais. Isso representa valor no mínimo de R$ 400, isso representa um pulo de 14,7 milhões de pessoas para no mínimo 17 milhões, e ao longo do ano novos beneficiários para chegar a 20 milhões. E isso significa que o governo deve pagar o retroativo sim. O presidente tem que honrar, tem que cumprir o que prometeu. Pagar o retroativo. O Ministério da Cidadania afirma que a partir de janeiro os recursos estão garantidos para atender mais de 17 milhões, fala em quase 18 milhões de famílias com um benefício mínimo de R$ 400. E o retroativo, como fica a situação do retroativo? Nesse momento, eu imagino os debates, a repercussão. Está saindo aí em vários sites, vários jornais, vários canais dizendo o seguinte: o governo não vai aumentar o número de beneficiários. Entendeu a diferença agora? Vai aumentar os beneficiários sim, em janeiro. Na verdade, o governo queria aumentar esse ano. Não deu tempo. Lentidão. É aquilo que eu vou falando há vários vídeos. Está muito lento para definir a coisa. A oportunidade era essa, de definir oficialmente. De fato, em janeiro teremos 17 milhões de novos beneficiários. Aliás, 17 milhões no total, ou 18 milhões, e vão entrar 3 milhões de pessoas. Vamos zerar a fila de espera. Oficializar. Tem mais. A pedido do presidente Bolsonaro, ele tinha dito que ninguém iria receber menos que R$ 400 do Auxílio Brasil, depois do fim do Bolsa Família. Como em novembro tivemos o Auxílio Brasil menos, muita gente recebeu menos, 13 milhões e 200 mil pessoas receberam menos de 400, então vamos honrar o compromisso. O presidente é candidato à reeleição, o governo está aí com a máquina na mão e as ferramentas estão à disposição. É por isso que vários comentaristas, especialistas, políticos também dizem a mesma coisa.
presidente, nesse momento, está de férias, né? Está lá em Santa Catarina. O ministro Paulo Guedes está de férias, só volta a trabalhar lá para o dia 8, 9 de janeiro. O ministro João Roma, junto com outro ministro Rogério de Desenvolvimento, estão acompanhando essa situação das enchentes na Bahia. Então, tem muita coisa para ser definida. Inclusive, aí é que vai rolar as conversas para, de fato, o governo ver o perigo que pode correr de não pagar o retroativo. Você acha que eles vão dar essa bobeira? Isso, se não pagar, a oposição, a esquerda, a situação vai ser atacada pela oposição. Porque a oposição vai usar, olha aí, ó, prometeram pagar o retroativo e não pagaram. E é um peso que o governo pode levar aí até a eleição, sabia? Imagina, vocês prometeram que ia pagar o retroativo de novembro, por que não pagou? Se vocês estão prometendo alguma coisa hoje, então não vamos cumprir do jeito que fizeram isso em dezembro para janeiro de 2021 para 2022. Isso no futuro, no debate, vai ser usado. O governo não pode dar essa chance. Por isso é questão de honrar a palavra. São 13 milhões e 200 mil famílias que vão aguardar receber sim essa diferença, o retroativo. O governo não é obrigado a pagar isso aí, mas o presidente prometeu. E agora, como ele disse que ia pagar, ninguém iria receber menos de 400, estamos cobrando agora. E lá na frente, os candidatos que vão concorrer com ele vão passar isso na cara. Se não pagar o retroativo, eles vão lembrar. Olha, anote aí. Quando tiver um debate, eles vão usar. O governo prometeu pagar o retroativo e não pagou. Um valor de R$400 em novembro pagou menos. Teve gente que recebeu R$49, outros R$100. Era para pagar 400. E foi dito que ninguém iria receber menos de que R$400 depois, com o fim do Bolsa Família. E por que não pagou? Se estava esperando a PEC ser aprovada, a PEC foi aprovada, o dinheiro apareceu, 106 bilhões. A verba destinada para o Auxílio Brasil era 53 bilhões, 54, aumentou para mais de 88 bilhões de reais. Ou seja, o Ministério da Cidadania tem muita grana. E pode aumentar os beneficiários e pagar sim um retroativo. Eles vão passar na cara. Anote aí, se o governo não pagar esse retroativo em janeiro, por isso que a gente acredita que pague, eles vão levar esse peso até as eleições. Isso é péssimo. O governo que promete e não cumpre, pesa na eleição, viu? Pesa na votação, pesa nas pesquisas. É por isso que vários comentaristas, cientistas políticos dizem que o presidente, o governo, vai querer pagar sim essa diferença, para passar na cara. Olha aqui, ó, a gente prometeu e pagou, tá aí. Para aguardar? Vamos esperar? Daqui para o dia 18 de janeiro vai começar os pagamentos. Aí vem aí, 18 de janeiro, final NIS 1, e encerra no final do NIS 0, no dia 31 de janeiro. Lembro que vem aí também mais R$ 52 do gás dos brasileiros, a 5,58 milhões de brasileiros, ou seja, 5.580.000 famílias vão receber, só que o governo resolveu antecipar para 108 mil pessoas que estão enfrentando as enchentes aí na Bahia e Minas Gerais. Ou seja, desde a segunda-feira, dia 27, esse pessoal já está recebendo R$ 52. Por sinal, 5,58 milhões de famílias, mas esse número vai aumentar mês a mês. Mês sim, mês não, novas famílias irão entrar nessa lista de aprovados. O governo quer pagar aproximadamente 19 milhões de pessoas para receber o gás dos brasileiros até setembro de 2023. Essa é a expectativa. Dinheiro tem. Foi aprovado aí 300 milhões de reais. Dinheiro tem sim, tá bom? Tô no Instagram, lá no blog Alex Silva, dá a tua opinião. Você acha que de fato o governo vai cumprir? Sim ou não? O governo vai dizer, quando for em janeiro, vai pagar essa diferença? Dá a tua opinião sobre isso. Entendeu a diferença? Se você teve alguma dúvida, volta o vídeo para você entender, tá? De fato, esse ano não dá tempo mais de colocar os novos beneficiários e nem deu tempo de pagar o auxílio, o retroativo. Esse ano, infelizmente, acabou. Mas a gente já vinha falando, já vinha preparando. É só para janeiro, só para janeiro. Janeiro vamos aguardar essa confirmação. Os novos beneficiários, zerar a fila, pagar o gás e também pagar o retroativo de novembro. Se Deus quiser, vamos torcer que o governo pague, porque você que recebeu menos de 400 em novembro, o governo pagando esse retroativo, olha como vai ser em janeiro. Você vai receber 400, mais o que faltou em janeiro. Se você recebeu 50, falta 350. Então, se o governo pagar, é 400, mais 350, 750. E se você for solicitada, se você for beneficiada com o gás, mais 52, vai passar de R$800, tá bom? Abraço, pessoal, lá no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau.